Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar aqui à frente o irmão Andrei, ele que vai fazer a nossa pregação de hoje. Acredito que todos os irmãos aqui já o conhecem, mas ele foi um dos que o pastor confiou para trazer a mensagem aqui para nós. Ele já trouxe também 2 EBDs nesse período de férias do pastor. Então, assim, o cara é bom. Fiquem em paz. Mas é isso. Vou fazer uma oração aqui para você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Andrei, obrigado por tanto que ele faz pelo teu reino, obrigado porque ele é um servo fiel que se dispõe a estar aqui à frente, podendo engrandecer o teu santo nome, podendo anunciar sobre ti para nós aqui, podendo nos ensinar mais sobre ti, sobre a tua palavra e sobre quem tu és. Pai amado, pedimos a ti que o Senhor acalme o coração dele, que ele possa fazer tudo bem para a honra e glória do teu santo nome. Que ele lembre que os louros e a glória de estar aqui em cima não pertencem a ele, nem a ninguém mais, senão a ti, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Cumprimento a todos. Boa noite, graça e paz. É uma alegria enorme estar aqui com os irmãos mais uma vez, para louvarmos a Deus e prestarmos este culto ao Senhor. E, de antemão, gostaria de agradecer a todos os irmãos, à igreja, ao pastor, pela confiabilidade, né, de estar aqui à frente. Para mim é uma alegria enorme e um aprendizado. Eu aprendo muito com os irmãos e isso eu tento refletir de alguma maneira aqui nesta noite. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, no seu capítulo de número 13. Nós vamos encontrar aqui um texto muito conhecido, um texto já muito falado pela igreja e um texto que nós iremos aprender mais um pouco sobre aquilo que Cristo fez com os seus discípulos. E sendo assim, também iremos meditar isso nessa noite. João capítulo 13, a partir do verso 1 ao 17, vai dizer assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta igreja, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Nós entendemos, ó Pai, que nós nessa noite escolhemos a melhor parte, porque a melhor parte, Senhor, que nós poderíamos escolher é estar na Tua presença, é estar, ó Pai, onde a Tua palavra ela é
pregada, onde os teus louvores estão e aonde o teu Santo Espírito está. Pai querido, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa falar comigo, através de mim, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em nossas vidas, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Esse texto é muito famoso, ele é um texto muito conhecido. E quando nós falamos de humildade na palavra de Deus, quando nós falamos de humildade na Bíblia, não estamos falando de status financeiro. Nós não estamos falando ali de aquisições, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós temos. Mas humildade na Bíblia nada mais está atrelada daquilo que o indivíduo reconhece diante de Deus. É o reconhecimento da dependência que nós temos de Deus e também é a ausência da soberba do seu coração e como ele se relaciona com o seu próximo. Ou seja, essa humildade que nós tanto ouvimos lá fora, que as pessoas falam que fulano não é humilde, ciclano não tem humildade, não está atrelada diretamente à humildade na qual a palavra de Deus ela está dizendo. Porque a humildade aqui, ela não está referindo-se a status, a bens, a todas as coisas do dinheiro, etc. Mas ela está atrelada ao reconhecimento em que nós temos perante Deus, da nossa necessidade. Som. Teste, voltou. Da nossa necessidade em reconhecermos a nossa dependência de Deus e também diante do próximo. De nós não termos orgulho de quem é a pessoa que está do meu lado, da aquisição financeira dela, da cor, independente da raça, enfim. É nós olharmos para o nosso próximo com humildade. E quando falamos do próximo, falamos de um mandamento no qual o próprio Jesus deixou especificamente que devemos ter uma atenção genuína. O próprio Jesus, ele falou sobre o próximo e amar ao próximo. E mais do que isso, os exemplos que Jesus deu em amar as pessoas e ao próximo são tão claros que para nós é impossível nós dizermos que não sabíamos ou que nós deveríamos fazer com o nosso próximo. É impossível nós olharmos para a palavra de Deus e dizer, olha, Senhor, eu não sabia que eu deveria fazer isso. Eu não sabia que eu deveria, de fato, amar o meu próximo. E aqui o contexto desta mensagem, irmãos, é um contexto já um pouco mais crítico. O tempo de Jesus ele já era chegado, já era um tempo em que Jesus sabia do seu tempo, ele já estava prestes a ser traído por Judas. Ele está aqui na sua última ceia junto com os seus discípulos. No capítulo 12, um pouquinho atrás, versículo 23, ele diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Os discípulos então já estavam sabendo, eles já tinham em mente que Jesus iria partir para o Pai, pois ele já estava avisando isso há muito tempo. Todos os ensinamentos de Jesus, através das pregações, através dos milagres, Jesus sempre dizia que ele veio, mas não veio para ficar. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. E após ele ter discursado pela última vez, ali no capítulo 12, a todas as pessoas, agora ele se reúne com os seus discípulos e ali para celebrar a festa da Páscoa. Festa esta que era celebrada uma vez ao ano. Para muitas pessoas vinham de muitos lugares de Jerusalém para que pudessem participar desta festa maravilhosa. Então eles estavam reunidos em uma casa, partilhando ali de uma última ceia. Diante disso, irmãos, vamos ler o versículo 1 ao 3, por gentileza. E diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus estava em Jerusalém, como eu disse. Muitas pessoas estavam lá, se reuniam para celebrar essa festa de Páscoa. Essa celebração ela se dava uma vez ao ano devido à lei do Antigo Testamento. Ele estava então assentado à mesa junto aos seus 12 discípulos. O texto reafirma que Jesus sabia que Judas Iscariotes já havia em seu coração sido induzido por Satanás a traí-lo. João enfatiza uma coisa bem importante para nós hoje, que no final do versículo 1,
Jesus amou-os até o fim. Veja bem, Jesus ele já sabia que ele ia para o Pai, que ele iria sofrer, que ele teria de sofrer a morte de cruz, e que naquele momento Satanás já tinha entrado no coração de Judas e ele iria traí-lo, e mesmo assim o texto vai ressaltar de que Jesus o amou até o fim. Isso quer dizer que Jesus não perdeu nenhum daqueles que o Pai o tinha dado, exceto Judas, porque Judas já era o filho da perdição, que era o traidor. O verso 2 diz que o diabo já havia feito isso no seu coração. E o verso 3, completando isso, complementa que o Pai havia dado tudo em suas mãos, todos os poderes, toda a majestade, tudo estava nas mãos de Jesus naquele momento. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? O amor de Deus, ele não tem fim. Ele os amou até o fim. Ele cumpriu sua promessa de João, capítulo 37, onde Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Porque Deus, ele reafirma, Cristo Jesus, ele reafirma de que ele não irá perder nenhum daqueles que o Pai lhes der. Seja ele naquele tempo, seja ele no tempo futuro. Jesus, ele faz uma oração pelos seus discípulos e após isso ele faz uma oração pelos próximos que creriam neles. Ou seja, somos nós. Então nós estamos seguramente nas mãos de Jesus e a promessa dele é essa, de que se nós estamos com ele, ele não vai perder nenhum de nós. Isso para nós é um motivo de alegria, isso para nós é um motivo de paz, se nós estarmos ou se nós estamos em Cristo Jesus. Isso é uma reflexão. Você sente essa paz que excede todo o entendimento? Você entende que você está nas mãos de Jesus? Você entende que a sua salvação está nas mãos dele e de que ninguém e nem nada pode tirar isso dele. É por isso que isso é mérito totalmente dele. É uma graça, é uma dádiva dada. Não é por mérito nosso. Amém? Então vamos acompanhar aqui agora o versículo 4 ao versículo 8. Jesus ele vai continuar dizendo assim: assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, até o 4, irmãos. Aqui, ó. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Então, agora Jesus ele se levanta naquele momento. Ele estava ali, na ceia com eles, dando seus ensinamentos. Ele tira a sua túnica, ele tira ali a parte de cima de suas vestes, ele pega uma toalha, coloca em sua cintura. Os discípulos ali, muito sem entender o que ele estava fazendo, vê ele pegando uma bacia, colocando água nessa bacia e começa então a lavar os pés daqueles homens. Aquele que recebeu, alguns versículos atrás, toda a divindade, toda a autoridade de Deus, agora está ali lavando os pés daqueles homens, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Então nós vemos que Jesus ele toma uma atitude ali inesperada por todos. Jesus ele toma uma atitude que para eles foi uma atitude, simplesmente por Pedro, que nós vamos ver aqui, foi uma atitude totalmente assustadora. Jesus ele faz isso e assusta a Pedro de uma maneira em que Pedro ele tem que falar: como assim? Você vai lavar os meus pés? Veja que Pedro ele sempre tem uma virtude de falar pelos seus discípulos. Eu imagino que Jesus tenha chamado ali André, vem cá. Lavou os pés de André. André, sem entender, mas deixou, não falou nada. João, sua vez, vem cá, João. Vai lá, lava os pés de João. João também olhando para ele, sem entender. Mas na hora em que chega em Pedro, mas na hora que Pedro vai, Jesus pede os pés de Pedro, Pedro ele toma uma atitude e tu fala: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai levar. Os meus pés? Como assim? Aquela atitude de Jesus era digna de susto, era digna de espanto.
Então, o mais interessante é que nenhum deles falou algo, apenas Pedro, porque isso demonstra que Pedro era o líder deles. A gente já viu Pedro se levantando outras vezes para falar. Pedro, ele era impetuoso, ele era um pouco bocudo, muitas vezes ali ele tinha ali as suas atitudes explosivas, e nós vemos isso como uma atitude de liderança. Aquele que tinha o temperamento elevado, né? Aquele que falava sem dar conta do que estava falando. Ele então questiona: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Pedro tem esse questionamento porque na época era comum os servos fazerem esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho não era feito por qualquer pessoa, mas é por uma pessoa específica. Era consideravelmente um trabalho de servidão e humildade. Devido aos terrenos ali daquela época não serem terrenos como os de hoje, terraplanados, terrenos com asfalto, em que muitas vezes a gente consegue caminhar tranquilamente sem sujar os nossos pés de chinelo, naquela época eles andavam em terrenos irregulares, terra, poeira, com sandálias de couro. Então sempre os seus pés estavam sujos e eles andavam muitas vezes a pé, percorriam quilômetros a pé, eles não tinham ali uma locomoção como nós temos hoje. Então era normal, era comum alguém chegar em sua casa ou chegar na casa de um visitante e ali um servo limpar os pés daquela pessoa que chegou. É por isso que João Batista diz assim: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Porque tamanha era a magnitude da glória de Cristo, tamanho era Jesus Cristo, e então João Batista reconhece isso nele e fala: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Pedro, então, ele olha para aquilo e ele se assusta, ele fala: como assim o Senhor vai lavar os meus pés? Não, não, isso não pode, não faz sentido. Não faz sentido fazer isso. Por isso que João diz que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que ele não era digno nem de desatar essa sandália. Mas este agora está fazendo algo que não era o seu dever. Jesus, então, ele, além de ensinar, além de ele ser mestre, ele toma uma atitude que não fazia parte do costume deles. Olha, jamais um mestre ali da lei ou qualquer outro mestre iria fazer aquilo que Jesus estava fazendo, porque era um ato de humildade, era um ato de servidão. Você acha que os fariseus fariam isso? Aqueles que amavam ser vistos e gostariam de ser, e eram colocados nas melhores prateleiras, os melhores homens. Jesus, ele se mostra totalmente contrário. Totalmente, ninguém em Jerusalém ousaria fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Não somente tendo uma atitude de servo em prol dos seus discípulos, mas também demonstrando que mesmo tendo toda a plenitude de Deus, sendo filho de Deus, sendo como Deus, recebendo toda a glória do Pai, ele deu o maior exemplo. Jesus, ele sempre deu o exemplo daquilo que ele falou. Filipenses capítulo 2 Paulo vai dizer para nós: não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar, mas a si mesmo ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Jesus está mostrando na prática que o amor pelos outros supera qualquer status. Jesus, ele estava mostrando que o amor era uma das maiores virtudes que eles poderiam ter, que era uma das melhores escolhas que eles poderiam fazer uns pelos outros. De que o status ali naquele momento não importava, mas o que importava era a atitude do coração deles. O amor em servir uns aos outros quebra qualquer tipo de benefício próprio, quebra qualquer tipo de esperar algo em troca. Jesus, ele não está fazendo isso para esperar algo em troca, para que as pessoas vejam como ele é bonzinho, ou para que as pessoas vejam como ele é legal, mas ele está fazendo isso para dar o exemplo, para mostrar que ele, mesmo sendo Deus, ele lavou os pés de Jesus em forma de serventia, humildade e amor. Como exemplo. Como exemplo. O Senhor não está apenas tendo uma atitude humilde de servo, mas está amando eles através de uma atitude. Irmãos, amor não é simplesmente palavras, não é simplesmente falar que nós amamos, que nós levantamos, como Pedro acabou de mencionar no momento dos dízimos, mas o amor é a nossa entrega, é a nossa ação. Se nós o amamos, nós temos que demonstrar isso. Da mesma forma, nós também, se nós amamos uns aos outros, esse amor ele tem que ser demonstrado em atitudes, e não em falácias, e não em palavras.
Olha como eu te amo, oh meu amor querido, 2 tapinhas nas costas, mas quando saímos daqui, muitas vezes não temos contato. Muitas vezes não temos ali uma proximidade, ou para qualquer outra pessoa, porque o próximo nós vamos ver que não é o meu irmão. O próximo é qualquer pessoa que esteja perto de mim, seja ela convertida ou não, seja ela uma pessoa ou não, qualquer pessoa é o meu próximo. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, meus irmãos. Mesmo assim, ele insiste em lavar os seus pés. Jesus sabia que Judas ia traí-lo e que em seu coração já não havia mais restauração. E mesmo assim, Jesus lava os pés de Judas. Veja bem que Jesus, ele olha para aqueles discípulos e a sua atitude de amor e humildade faz com que ele não olhe para os erros futuros daqueles homens e para os erros passados, mas ele olha para dentro de si com o amor que ele tem e os ama até o fim, como nós lemos no início. Isso para nós é um exemplo de humildade e amor benevolente, um amor que nós precisamos aprender, um amor que nós precisamos desfrutar dele. Após o questionamento de Pedro, irmãos, Jesus diz: Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas compreenderá depois. Calma, Pedro. Dá aí o seu pé. Não queira responder já sem você entender. Você não vai entender agora, mas depois você vai entender. E aí vem Pedro de novo. Olha como que Pedro era, né? Jesus respondeu para ele: você não vai entender agora. Mas aí Pedro ele não fica quieto. Ele não fala, não, tá bom, Senhor, tudo bem, se é o Senhor que está falando, eu vou ficar quieto. Não, mas ele vai e responde de novo. Pedro não simplesmente questionando, mas ele vai lá e dá mais uma resposta para Jesus e fala, dizendo isso a ele, ele retruca, dizendo, nunca me lavará os pés. Olha que ser abençoado Pedro, né, irmãos? Junto ali com Jesus, o mestre ali tentando ensinar aqueles homens algumas coisas, e Pedro questionando e falando, não, você não vai lavar. Não, de forma alguma. Então Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você nunca terá parte comigo. E ali Jesus pegou na raiz de Pedro. Ali Jesus ele pegou na orelha de Pedro e falou, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não terá parte comigo. E ali então Pedro ele entende aquilo que Jesus estava fazendo. Ali cai a ficha de Pedro, ele vai entender que a história muda. Jesus mostra que não estava lavando simplesmente os pés como um ritual ou como algo no qual eles estavam fazendo que era de costume, mas Jesus estava querendo demonstrar uma lição a eles. Jesus mostra que simbolicamente ele estava limpando os pecados daqueles homens, que ele era o único que podia limpar os pecados daqueles homens, e de que se ele não limpasse os pecados daqueles homens, eles não teriam parte com Jesus, eles não teriam parte com Deus. Para ter parte com Jesus é necessário estar limpo, é necessário que ele o limpe primeiro. Essa é uma das regras do Evangelho, a conversão, a regeneração, e ali então o Senhor nos limpa de todo o pecado. Apenas Jesus pode limpar os pecados dos homens, ele é o único, não há outro intermediador entre Deus e os homens, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Precisamos ser limpos das nossas impurezas para termos parte com Deus. E era isso que o Senhor estava querendo demonstrar através dessa atitude. Jesus não estava ali fazendo um ritual da época, ele não estava simplesmente fazendo mais alguma coisa que os judeus gostavam, mas Jesus ele estava demonstrando uma lição de amor e humildade. Nós podemos aprender aqui são os questionamentos, como está o nosso amor em servir humildemente aos nossos irmãos? Como nós estamos servindo uns aos outros? Será que o nosso orgulho está passando na frente da humildade em servir ao meu próximo? Será que muitas vezes eu olho para o meu próximo e eu o julgo? Eu digo que ele está nessa situação porque ele merece, ele está vivendo isso porque foram as escolhas dele, ele está daquela maneira porque ele teve as suas escolhas, ninguém vive isso porque quer ou porque simplesmente Deus quer? Será que nós estamos de fato tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Lembrando que o meu próximo, como eu disse, ele não é o meu irmão, ele não é o meu irmão da igreja simplesmente, mas ele é qualquer pessoa que eu encontrar. Eu tenho que amar as pessoas, qualquer pessoa que eu encontrar. Isso não é chamando essa pessoa de bonita, de cheirosa, uma pessoa de legal, mas é demonstrando as atitudes que Jesus demonstrou.
Nós teremos coragem, irmãos, de lavar os pés do nosso Judas? Nós teremos coragem de lavar os pés daquela pessoa que nós sabemos que um dia nos traiu, daquela pessoa que um dia nos feriu, daquela pessoa que um dia falou mal, daquela pessoa que um dia nos chateou, nos magoou? Será que nós teríamos esta consciência de lavar os pés, num sinal de humildade, em amor, em demonstrar ali um perdão, talvez, a uma pessoa que nos fez um mal tão grande? Amor é atitudes, amor é mais do que palavras. O que está sobrando na nossa casa, muitas vezes, irmãos, está faltando na casa do próximo. O que a gente pode estar em casa hoje sobrando ali, fazendo com que talvez se perca algumas coisas, na casa do vizinho ali talvez é algo que está sendo necessário. Você alguma vez já descartou alguma coisa no lixo porque para você não servia mais? Ah, tá velho, tá quebrado, tá feio. Vou colocar lá no lixo, joga no container, põe na frente da casa. Dá 5 minutos depois você sai lá fora, alguém já pegou aqui. Já aconteceu com os irmãos? Comigo já aconteceu muitas vezes. Para mim aquilo não tinha mais serventia. Para mim aquilo não tinha mais valor. Para mim aquilo não servia. Para mim aquilo era algo que já não dava mais. Vou descartar, para mim é lixo. Eu comprei algo novo, melhor, enfim. Vou colocar lá no lixo ou vou colocar na frente de casa. Ninguém vai querer, ninguém vai pegar, está quebrado. Dá 5 minutos depois, você vê alguém pegando e levando para casa. Então, meus irmãos, aquilo que está sobrando em nossa casa pode ser útil para alguém. O nosso próximo, ele necessita de que a igreja faça aquilo que o Senhor também fez. Onde não há lugar mais para colocar roupas, talvez esteja sobrando lugar no guarda-roupa do nosso próximo, para que ele também seja abençoado por nós. Isso também é uma das virtudes da igreja, o amor em servir, não simplesmente na caridade. Paulo vai dizer algo muito legal em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ele vai dizer, ainda que eu desse o meu corpo ao martírio para ser queimado, ainda que eu me oferecesse, talvez em sacrifício, se em mim não houvesse o amor, de nada serviria. Então o amor, ele é uma das principais virtudes da igreja do Senhor Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que carregar essa marca do amor. Nós temos que carregar essa marca da serventia em servir uns aos outros. E nós também, irmãos, já fomos lavados por nossos pecados, por aquele que tem poder para perdoar pecados. Assim como Ele perdoou os pecados daqueles discípulos, Ele perdoou os nossos pecados e nos limpou. Assim também devemos levar esta mensagem, perdão e reconciliação. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo compreender? Então vamos continuar o texto do versículo 9 ao 11. Vai dizer assim: Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os seus pés. Todo o seu coração já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Depois então que Jesus ele responde para Pedro que se Jesus não o limpasse, ele não teria parte com Pedro, Jesus imediatamente, ele imediatamente olha para Jesus e diz: Senhor, por favor, não somente os meus pés, mas lava então as minhas mãos e a minha cabeça. Ele cai em si. Por favor, Senhor. Em uma resposta contrita e desejosa, Pedro olha e diz: Senhor, se for para ter parte contigo, se for para estar com o Senhor, se for para estar com Deus na glória, se for para estar junto de ti, não apenas os meus pés. Demonstrando ali necessidade, demonstrando arrependimento. Senhor, lava tudo que precisa ser lavado. Limpa tudo que precisa ser limpo. Cura tudo que precisa ser curado. Tira do meu coração toda a impureza, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor vê em mim e necessita ser transformado. Senhor, assim eu faço. Pedro, ele vê então Jesus ali como Cristo que limpa e perdoa pecados e diz: Olha, Senhor, eu necessito. Não só os meus pés. Jesus então explica a ele: Olha, aquele que já se banhou, aquele que já se converteu, ele não precisa lavar os seus pés. Ele está referindo-se à salvação, à conversão,
Aquele que se converteu não necessita banhar-se novamente, mas limpar apenas os seus pés. Jesus então diz: vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus refere-se isso a Judas, que iria traí-lo. Jesus está dizendo que aqueles homens já estavam limpos pelo poder, já estavam limpos do pecado, através da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Então ele diz que nem todos, porque Judas não se converteu. Então nem todos ali estavam limpos, e ele não poderia limpar todos, porque Judas não havia se convertido. Ele nunca se converteu e ele nunca foi limpo. Isso é algo que nós temos que entender e é algo que nós temos que aplicar em nossas vidas. Porque se nós já somos pessoas convertidas, não há necessidade de nós sermos limpos novamente, mas há necessidade de o Senhor limpar os nossos pés. E aqui nós vamos entender algo muito importante. Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para trazer luz aos homens e salvação à sua igreja. Ele veio para limpar a sua igreja dos seus pecados. E essa é a pergunta que nós temos. Você já foi limpo pelos seus pecados? Você já foi limpo por Jesus? Você necessita que Ele limpe os seus pés, os seus pecados nessa noite? Seus pés estão sujos hoje? Estamos andando por caminhos tortuosos, por terrenos que não são aqueles terrenos que o Senhor preparou para nós? Estamos andando muitas vezes no lamaçal do pecado, nós necessitamos novamente de arrependimento? Hoje é uma noite oportuna para isso. Hoje o Senhor nos chama para que Ele nos limpe novamente, para que Ele nos limpe dos nossos pecados e nos purifique, para que nós estejamos com Ele, para que nós venhamos a ter parte com Ele e parte com Deus. Se houver confissão, Ele o limpará e então você terá parte com Ele. Arrependimento e confissão, meus irmãos. E para nós finalizarmos e irmos para o final, versículo 12 ao versículo 17, ele vai continuar dizendo assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus então ele finaliza aquele ensinamento. Jesus então agora ele vai explicar aquela tarefa e aquele ensino. Ele retorna à mesa e pergunta aos seus discípulos: olha, vocês entenderam isso que eu fiz a vocês? Vocês se escandalizaram, vocês ficaram sem entender, mas agora eu vou explicar a vocês. Vocês me chamam de mestre e vocês dizem bem, porque eu sou mestre e senhor de vocês. Ou seja, eu tenho autoridade. Eu sou o senhor da vida de vocês. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Se o próprio Senhor, sendo Deus, tendo toda a glória de Deus, ele se esvaziou de sua glória, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem e nos deu o maior exemplo de humildade, assim nós também devemos fazer. Jesus ele não está dizendo, irmãos, para que aqueles homens fizessem esse ritual. Não quer dizer que nós devemos chegar lavando o pé de todo mundo. Não quer dizer que a gente vou lá na casa do irmão Galberto, eu vou lá, irmão, vem aqui, vou lavar seu pé. Oh, vem aqui, Pedro, deixa eu lavar. Não está querendo dizer isso. Não é o ritual, mas Jesus ele está querendo dizer que através do sentimento de amor e humildade para uns e para com os outros. Eu vos dei o exemplo, diz ele. Para quê? Para que o façam o mesmo que eu fiz. Veja que Jesus, ele mais do que ensina, ele mostra na prática. Mais do que ele traz ensinos, ele demonstra através da prática. É por isso que nós vemos o ensino de Jesus sendo maravilhosamente como algo possível para nós. Porque apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E ele sendo 100% homem, ele nos amou de uma maneira que ninguém jamais nos amará. Ele cuidou de nós de sobremaneira que ninguém jamais cuidará de nós. E isso só vem de Deus. Esse amor vem de Deus para conosco e porque Ele nos amou, agora nós também devemos amar e demonstrar esse amor às pessoas.
Não somente nós aqui dentro, mas ao mundo lá fora. O servo ele não é maior do que o seu senhor, ele está dizendo. Nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ele está querendo dizer que o quê? Que mesmo ele sendo o Senhor, mesmo ele sendo aquele que enviou os seus discípulos, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi perseguido, assim também aqueles homens seriam. Assim como eu fui, vocês também serão, ele está querendo dizer isso. Assim como rejeitaram ele, também rejeitarão os seus discípulos. E ele conclui: agora que sabeis estas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem um papel fundamental, que é de levar a salvação àqueles que estão perdidos. E o principal pilar da nossa fé é o amor. O amor, ele vai quebrar qualquer barreira. Você não vê em nenhum momento Jesus sendo uma pessoa que devolveu da mesma moeda aqueles que os perseguiam. Jesus em nenhum momento ele destratou, ele maltratou, ou ele trouxe uma vingança, ou ele tentou fazer algo com as pessoas que o perseguiram. Mas diferentemente de qualquer pessoa do mundo, ele amou os seus inimigos. E ele trouxe esse amor para as nossas vidas. É por isso que o evangelho ele é transformador, é por isso que o evangelho ele surpreende, porque hoje nós olhamos para as pessoas que nos ferem, nós temos que amar essas pessoas. É por isso que quando alguém fere a nossa face, nós não devemos retrucar, nós não devemos ali tentar medir forças, mas nós devemos virar a nossa outra face. Isso em forma de amor, dizendo que o nosso reino, o nosso Senhor, ele nos ensinou de que não é por força, mas é da forma como ele fez, nos amando e nos amando até o fim. O Senhor, ele é o maior exemplo de humildade, amor e compaixão. Da mesma forma, devemos agir assim contra aqueles que nos perseguem e que nos fazem mal. Devemos amar. O amor é o maior mandamento que nós temos. João, capítulo 13, versículo 34 e 35, após Jesus finalizar esse capítulo, ele vai dizer assim: 13, 34, 35. Deixa eu só achar aqui para que a gente possa fazer essa leitura. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês vos amardes uns aos outros. Veja que Jesus ele sobe o patamar. Veja que Jesus ele sobe a régua. Ele fala assim: olha, vocês devem amar uns aos outros. Isso é legal, está na lei, está nos 10 mandamentos. Mas agora eu vos dou um novo mandamento. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Aí, irmãos, aí o negócio fica difícil. Aí o negócio ele complica um pouco, porque o Jesus ele vai estar dizendo: assim como eu dei exemplo, assim como eu fiz em atitudes, assim como as pessoas me perseguiram e eu as amei, assim vocês também deverão amar uns aos outros. Tirando toda a falsidade, tirando toda a inveja, tirando tudo aquilo de maledicência, tudo aquilo de panelinha, tudo aquilo que alguém poderia fazer de mal, nós devemos amar uns aos outros. E isso não está incumbido somente aos nossos irmãos. Mas ele vai finalizar aqui. Por quê? Porque quando a gente ama uns aos outros, o mundo reconhece que vocês são os meus discípulos. Então você quer saber como alguém reconhece que você é discípulo de Jesus? Ame. Ame. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Aquela pessoa que te maltrata no trabalho, aquela pessoa que te oportuna, aquela pessoa que gosta de te provocar, tirar você do sério, aquela pessoa que gosta de mexer com a sua mente e com o seu coração. Essa pessoa você deve demonstrar amor e humildade. E esse amor e essa humildade vai mostrar a essência de Cristo Jesus em nossas vidas. E glórias a Deus por isso. E glórias a Deus por isso. É através do amor. O amor é a maior arma que nós temos contra a maldade. Sabemos que é difícil. Sabemos que é muito difícil, como Jesus diz,
Vocês amam os seus amigos, mas eu vos digo, amem os seus inimigos. Amem aquele que vos perseguem. Amem aqueles que vos fazem mal. E esta é uma das virtudes da igreja do Senhor. Jesus ele vai finalizar a sua oração, como eu comentei, para nós finalizarmos, irmãos. Eu gostaria muito que os irmãos entendessem que essa oração de Jesus ela é muito maravilhosa. E no capítulo 17 de João, quando Jesus ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por mim, ele ora por você, ele vai dizer assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, irmãos, é impossível nós sermos um com Jesus se nós não termos o amor que Ele tem. Então, é impossível, irmãos, nós recebermos o amor de Jesus, que nos traz graça, que nos traz misericórdia, que nos salva, que nos tira da lama do pecado. E agora é olhar para uma pessoa que estava na mesma condição que eu estava e eu não querer amar ela também. É meio que contraditório. O Senhor, Ele nos chacoalha nesta noite para lembrarmos dessa condição de que o amor, Ele é primordial para que uma igreja ela se sustente. Para que a igreja seja de fato a igreja de Cristo, ela necessita demonstrar o amor. O amor em atitudes, o amor em formas e não o amor em palavras. Hoje, por onde nós andamos, nós vemos várias igrejas, muitas placas, mas pouquíssimas ações do amor de Cristo nas ruas. E é por isso que hoje a maldade ela impera. A maldade ela impera porque jaz do maligno no mundo, mas também porque muitas vezes a igreja ela omite o amor de Cristo. Ela tem vergonha, ela não fala, ela não se coloca no lugar dela. E o Senhor hoje ele nos chama para falarmos desse amor. O Senhor hoje ele nos chama para dizer que eu e você temos esse amor dentro de nós, porque Ele nos amou e nos amará até o fim. E se Ele nos amou, irmãos, nós estamos seguros nas mãos. A maior forma de humildade foi feita por Jesus. O maior evento, como diz alguém, eu já ouvi essa frase, não foi eu que criei. Não foi a maior evento na história da humanidade, não foi o homem ter subido à lua, mas foi o Senhor ter descido até a terra. E quando Ele desce até a terra, Ele se mostra em amor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações, possamos de fato exercer esse amor. Exercer esse amor que não olha a aparência, que não olha a maldade, mas que olha o amor que nós recebemos primeiramente de Deus, porque um dia éramos nós no lugar das pessoas que nos feriram. Um dia éramos nós no lugar dos discípulos. Um dia éramos nós que necessitávamos desse amor salvador. E hoje o Senhor nos chama para amarmos as pessoas também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse amor que transforma, por esse amor que regenera, por esse amor que nos alcança e nos faz sermos pessoas novas. Senhor Jesus, obrigado pelo exemplo que o Senhor sempre nos deu em todos os seus ensinamentos. Porque nós não teremos desculpas, ó Pai, de que nós não sabíamos daquilo que nós deveríamos saber. Pai querido, que nós como igreja, nós como os discípulos do Senhor, possamos professar esse tipo de amor a todas as pessoas. Possamos de fato, Pai, ser luz e sal, luz da terra e sal do... Perdão, meu Deus, mas que nós possamos, ó Pai, de fato, ser luz do mundo e sal na terra. Possamos, ó Pai, de fato, exercermos o nosso chamado daquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai. Que não é somente pregar a Tua palavra, mas também é amar as pessoas, mesmo quando elas não estão no mesmo ambiente que nós estamos. Mesmo quando elas não têm o mesmo entendimento em que nós temos. Mesmo quando as pessoas nos ferem, mesmo quando as pessoas elas nos fazem mal, Senhor. Nos ensina, Pai, a amar elas, Deus. Porque quando nós olhamos para a Tua palavra, nós vemos de que nós éramos essas pessoas do passado. Que necessitavam do Seu amor. Que necessitavam da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, lavar os pés dos nossos inimigos. Demonstrando humildade. Demonstrando, Senhor, que nós recebemos do Senhor
total entrega. O Senhor, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e nos amou, Senhor, mesmo a gente não merecendo. Obrigado por este amor, Senhor. Obrigado por esta palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.